E o nosso irmão pastor João Paulo, que está bem alegre para você. Queridos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Prepare-se para ouvir uma palavra de Deus para a sua vida. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Vendo que os irmãos estão de pé, abra comigo o livro do tema desta campanha. O livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2. Inserido está o texto assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temei. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Podeis ocupar o vosso assento. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temei. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra da tua misericórdia. Antes de verbalizar a apoteótica palavra do eterno Deus, eu quero deixar registrado a minha palavra de gratidão a Deus, por Deus me proporcionar mais uma oportunidade para fazer a exposição bíblica da sua poderosa palavra. Haja vista que tudo aqui é por Ele, e tudo é para Ele. Pastor João Paulo Ferreira, quem Ele é? Jesus de Nazaré. O sonoplasta pode abaixar mais aqui, tá? Pode abaixar, os irmãos estão me ouvindo bem atrás, diga amém. Eu quero também deixar registrado a minha gratidão ao nobre pastor, amigo, companheiro, pastor Emerson, a sua digníssima esposa, pastora Eva. Não vi ela aqui? Tá perto do céu, tá lá em cima. Deus abençoe a pastora Eva, a sua casa, a sua família. O meu amigo de muitos anos, pastor Wilson, pastor José Augusto, né? Há um ditado que diz que um baixinho só fica alegre quando encontra um mais baixo do que ele. Eu acho que nós dois está assim. Deus abençoe pastor José pelo contato, por seu canal de Deus para nos trazer a este lugar. Os demais companheiros que estão na minha retaguarda, Deus abençoe poderosamente. Hoje é a última volta de uma campanha pela qual os irmãos estão embargados aqui nesta noite. Acreditava que seria a segunda e a terceira volta, mas que quando eu ouvi a palavra a última volta da campanha, eu pensei comigo, todos falaram muito a respeito desse texto, mas Deus, Ele tem os seus propósitos e o seu mistério
aqui na terra. Eu apenas, a partir de agora, serei um expositor da palavra de Deus. Irei fazer apenas a exposição da palavra. Por que a exposição? Porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E por meio da sua palavra, Ele vai agir entre nós aqui nesta noite. Haja vista que esse texto que, ora, acabamos de ler, livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3, para ser bem preciso, o versículo de número 2. Para aqueles que sabem, conhecem de história, vão ficar cientes que esta oração que Abacuque verbaliza para Deus foi uma oração em forma de cântico, e dentro da música existe um pedido, e o pedido foi do profeta Abacuque. Esse pedido tem o seu endereço. O seu endereço é a pessoa de Deus. Abacuque naquele momento estava intercedendo por uma cidade chamada Judá. Judá que tinha por capital a cidade chamada Jerusalém. E quem foi Abacuque? Abacuque, ele foi um profeta levantado por Deus no Antigo Testamento, autor do livro que traz o seu nome. O nome Abacuque vem da raiz hebraica chamada Shavak. O nome Abacuque, na língua hebraica, é conhecido como Shavak. A palavra Shavak, no texto original, quer dizer abraçar. Ou seja, Deus havia levantado uma voz profética, e por trás daquela voz tinha um nome. Qual era o nome? Abacuque. Qual era o sentido do seu nome? Abraçar. Isso é um caráter espiritual. Na época do profeta Abacuque, existia mais dois profetas que se destacou na época passada. O primeiro profeta foi o profeta Jeremias, levantado por Deus para profetizar na cidade chamada Jerusalém. Haja vista que, quando Deus havia escolhido, havia vocacionado Jeremias, o texto ele é sucinto, dizendo que Deus se revela para Jeremias dizendo: no momento que você estava sendo gerado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, eu já te vocacionei. Tu és um atalaia, tu és um profeta da minha casa. Eu te levantarei com uma voz profética no território da cidade chamada Jerusalém. Naquele momento Jeremias se questiona e diz: Senhor, mas como isso vai acontecer? Quem sou eu para propagar a tua palavra? E Deus disse:
tu és meu, tu és uma voz profética. O que é que eu devo fazer? Eu, Senhor Deus, colocarei as minhas palavras na tua boca. Jeremias questiona e diz: eu sou uma criança, pois eu não sei falar. Tem pessoas que acham que quando Jeremias fala eu sou uma criança, que de fato ele era uma criança, só que na verdade ele não era uma criança. Quando Deus fala com Jeremias, ele tem mais de 22 anos de idade, mas Deus entende a sua fala, e Deus disse: não se preocupe, porque a minha palavra vai queimar dentro da tua alma. Jeremias profetizou em Jerusalém pelo espaço de 40 anos. 40 anos profetizando. Profetizando o quê? Uma palavra de exortação, uma palavra de conserto, uma palavra de santificação. Só que os habitantes de Jerusalém estavam se inclinando ao pecado, havia virado as costas para Deus. Haja vista que uma vez que a cidade, o país, o homem, a mulher está coberto pelo pecado, fica impossível de a presença, a santidade de Deus se aproximar de tal pessoa. Na época do profeta Abacuque, era o profeta chamado Sofonia. Sofonia morava na cidade chamada Judá. Então Abacuque e Sofonias profetizava na cidade chamada Judá. Jeremias pregava na cidade chamada Jerusalém. Judá e Jerusalém viraram as costas para Deus. Existe no meio da congregação idolatria, existe no meio da congregação abominação aos olhos de Deus, existe pecado camuflado. A presença de Deus já não mais está no meio da congregação, a presença de Deus já não mais está no centro da cidade chamada Judá. Então o profeta Abacuque, vendo a situação da cidade, vendo a situação dos homens de Deus, ele escreve uma letra de uma canção, e dentro desta canção ele começa a atribuir a Deus aquilo que está injetado na sua alma. Haja vista que no capítulo 1, versículo de número 2, disse Abacuque: até quando, Senhor, eu clamarei, eu gritarei, e o Senhor não me escuta? Até quando eu clamarei, e o Senhor não me escuta? A questão não está no clamor, mas a questão está no pecado. Por quê? Porque Deus, Ele é santo e requer do seu povo santidade. Sem santificação ninguém verá a Deus. Queremos avivamento, queremos porta aberta, queremos que Deus faça o impossível, mas os céus está clamando, dizendo: eu quero mais da minha igreja, santidade ao Senhor, aleluia. Eu tenho uma certeza que Deus me trouxe no dia e na hora certa.
última volta desta campanha. Eu, João Paulo, pretendo falar compassivo para entregar tudo que Deus está ministrando na minha alma nesta noite, conforme a sua poderosa palavra. Eu não tenho sombra de dúvida que existe a presença de Deus em cima deste altar, a presença de Deus na nave desta igreja. A santidade do Todo-Poderoso está entre nós, e nesta noite Ele vai nos marcar com a sua presença, aqui nesta noite. O pedido que Abacuque faz para Deus é um pedido que por muitos anos eu preguei errado. E qual foi o pedido que Abacuque fez para Deus? Observa que antes do pedido existe o princípio. Qual é o princípio? A palavra. Observa a expressão no versículo de número 2. Ele diz: ouvi. Quem ouviu? O profeta. Ouviu o quê? A tua palavra. Abacuque está dizendo: eu ouvi a tua palavra, e que quando eu ouvi, aconteceu dentro de mim temor, respeito pela tua palavra. Deus, Ele operou no passado por meio da sua palavra. Deus opera no presente por meio da sua palavra. Enquanto tiver palavra no altar, teremos a presença de Deus. Mas quando arrancarem a palavra do altar, Deus também vai sair de cima do altar. Aleluia! A igreja de Cristo não precisa de amuleto. A igreja de Cristo não precisa falar bonito. A igreja de Cristo não precisa ser um expert na língua hebraica, não. A igreja de Cristo não precisa saber as línguas, vernáculo da língua portuguesa, não. A igreja de Cristo precisa dar palavra, palavra. A igreja de Cristo está edificada pela palavra, e pela palavra Deus, Ele está agindo entre nós nesta noite. Quantos estão debaixo da palavra? Quanto recebe a palavra? Atribute a Deus a tua adoração nesta noite. Se agarre na palavra, viva a palavra, creia, toma posse do teu milagre pelo poder da palavra. É pelo poder da palavra que as cadeias cairão por terra. É pelo poder da palavra que a chama do Espírito vai te renovar aqui nesta noite. Vai pela palavra. É pela palavra. Ouvi, Senhor, a tua palavra. E aconteceu o quê? Dentro de mim houve temor. A palavra temor não é ter medo de Deus. A palavra temor quer dizer obedecer a palavra, respeitar a palavra. Tem muitas pessoas que infelizmente estão dentro da casa de Deus, mas já não temem mais a palavra de Deus. Enquanto estivermos na palavra, a presença de Deus vai estar em nós.
quando sairmos fora da palavra, a presença de Deus também vai sair de dentro de nós. O que é que eu devo fazer? Permaneça na palavra. Depois que ele ouve a palavra, o temor de Deus entra no seu coração. Ele faz um pedido. Pedido esse que os irmãos conhecem de cor e salteado. E qual foi o pedido que Abacuque fez? Aviva, ó Senhor, a tua obra. E no meio dos anos, a notifica. E na ira, lembra da tua misericórdia. Abacuque está orando em forma de cântico, pedindo para Deus trazer avivamento para os habitantes da cidade chamada Judá. E ele dizia: aviva, ó Senhor, a tua obra. Preste bem atenção. Quando o pastor José me passou o tema, em seguida Deus ele trouxe-me a lembrança de uma experiência que eu tive com Deus agora recentemente, 2025 para 2026, alguns dias antes da virada do ano. E isso que eu vou contar aqui só foi contado em duas igrejas. Primeira igreja, a igreja minha, igreja local, e uma igreja que eu fui convidado. E que quando o pastor José me convidou, passou o tema, dentro de mim eu disse: Senhor, eu não vou contar essa experiência. E Deus disse: conte, porque a minha igreja vai entender a minha voz. A experiência foi baseada nesse texto. Foi agora recentemente, de 2025 para 2026, alguns dias antes da virada do ano. Em nossa igreja subsede, todas as segundas-feiras, pastor Emerson, nós temos um momento de oração, das 8 da noite às 9 da noite. E nós estávamos orando, estávamos em equipe, o pastor local, e nós estávamos em joelho de oração. E antes que completasse às 21 horas, eu orava a Deus assim. Nós temos oração na segunda e terça. Hoje é o culto da palavra que nós temos na nossa igreja. E essa foi a minha oração: Senhor, toma em tuas mãos o culto de amanhã. É um culto da palavra. Essa foi a minha oração. Senhor, toma em tuas mãos os departamentos que vai atributar ao Senhor a adoração que o Senhor merece. Toma em tuas mãos aquele que vai abrir o culto, o que vai ministrar a oferta. Toma em tuas mãos o pregador da noite. E eu repetia e eu dizia: Senhor, traga avivamento para a tua igreja. Eu orava, lágrima descia sobre os meus olhos, e eu dizia: Senhor, aviva a tua igreja. E por 3 vezes eu orava
e eu pedia avivamento para a casa de Deus. Quando cessou a terceira fala minha, na hora que eu pedia para Deus avivar, na hora o Espírito de Deus disse assim para mim: pare de orar, pare de fazer esta oração diante de mim. Naquele momento eu fui, preste atenção aqui, naquele momento eu fui repreendido por Deus. Pastor, mas como assim? Quando eu orava pedindo avivamento, Deus me repreendeu e disse: pare de pedir avivamento a mim. Naquele momento eu parei de orar. Uma coisa é o pastor, o irmão, o teu pai, a tua mãe te repreender. Outra coisa é Deus te repreender. E eu falo com muita humildade e ao mesmo tempo rogando a misericórdia de Deus sobre a minha vida. E naquele momento o meu espírito disse para Deus: Senhor, mas como assim? Como não orar pedindo avivamento? E Deus disse para mim essas palavras: não peça para que eu traga avivamento para a minha igreja, porque não depende, grave isso daqui, não depende de mim. Eu disse: depende de quem? E Deus disse: depende da minha igreja. A minha igreja que tem que buscar, a minha igreja tem que ter sede da minha presença. Quando a minha igreja de fato me adorar verdadeiramente, me buscar, aí eu vou trazer avivamento. Avivamento depende da minha igreja, da minha igreja. E na hora eu lembrei da fala do profeta Jeremias, quando ele profetizou para a cidade chamada Jerusalém, e Deus dizia na boca do profeta: buscar-me-eis e me encontrareis, que quando me buscares de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Quando a igreja brasileira verdadeiramente tiver sede para ter uma vida de avivamento, então se prepare, pois vai vir graça, vai vir a presença dele sobre as nossas vidas. O avivamento não vem de Deus, vem de nós, o desejo. Quando o desejo está injetado na nossa alma, aí vem a presença dele sobre a nossa vida. Você lembra daquela mulher samaritana? Ela verbaliza dizendo assim: Senhor, dá em mim desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirar. Aquela água era a água do poço, cisterna que Jacó havia escavado e deixado de herança para o seu filho chamado José. Jesus olha para a samaritana e disse: qualquer que beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, que água é essa? É a água do Espírito Santo. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque vai soltar desta vida para a vida eterna. E ela diz: Senhor, então me dá desta água, eu quero beber desta água. Ela quis beber da água do Espírito. Jesus disse: você quer? Ela disse: eu quero. Jesus disse: então vai na tua casa, chama o teu marido e vem beber da água. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Jesus disse: tu falaste a verdade, tu não tens marido, porque tivesse 5,
e o que tu tens agora não é teu marido. Para beber da água do Espírito, não é qualquer um, tem que ser verdadeiro para com Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele palha sobre este lugar, sim. Ele conhece cada mente cefálica aqui nesta noite, sim. Existe aqueles que têm sede de Deus, sim. Existe aqueles que estão capegando em dois pensamentos, sim. Existe aqueles que estão cultuando a Deus aqui, mas a sua mente está focado no vale, na adversidade pela qual você está vivenciando. Mas Deus me trouxe aqui com uma palavra profética para vos dizer nesta noite: enquanto você tiver sede pela palavra, quando você tiver sede pelo Espírito, vai acontecer um terremoto de Deus dentro da tua casa. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam algemados, acorrentados, estavam presos, mas que quando eles começaram a cantar e orar, a presença de Deus visitou aquele cárcere e aquele lugar tremeu pela presença de Jesus de Nazaré. Enquanto nós aqui estamos adorando a Deus, as cadeias que te prendem está sendo quebrada, e o avivamento de Deus está fluindo enquanto nós estivermos sede pela sua presença aqui nesta noite. Então entenda que para o avivamento acontecer, não parte de Deus, tem que partir da sua igreja. Observa o que Tiago fala no capítulo 4, versículo 8. Ele diz assim: chegai-vos a Deus. Observa que não é Deus que se achega até nós, é nós que se achegamos até Ele. Chegai-vos a Deus, e Ele se tornará para vós. O profeta Isaías, no capítulo 59, ele diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados, nem as suas mãos estão encolhidas, para que não possa nos ouvir, mas são os vossos pecados, as vossas iniquidades, que faz separação entre vós e o vosso Deus. Ele verbaliza com muita evidência, dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai a Ele enquanto há tempo. Nunca foi tempo de brincar com o Evangelho, sempre foi tempo de buscar a Deus. A igreja de Cristo está vivendo os últimos dias aqui na terra. A qualquer momento a trombeta do arrebatamento vai soar, e só vai subir uma igreja que está viva, uma igreja que tem a marca do selo do Espírito Santo de Deus. Nesta noite, quem recebe esta palavra, levante a tua mão, faça um minuto de adoração ao Cordeiro de Deus que está entre nós nesta noite. Isso mesmo, vá adorando a Deus. A presença dele está aqui, a presença dele está entre nós. Hoje é noite de aliança, hoje é noite de concerto,
Estamos na última volta desta campanha, verdade. Mas o Deus que falou desde a primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, é o mesmo que está falando aqui na sétima. O Espírito de Deus, Ele quer agir entre nós nesta noite. Portanto, eu profetizo sobre a tua vida: reage, faça uma reação na presença dEle. Quem tem sede, receba do Espírito. Quem tem sede, receba a chama do Espírito na tua alma nesta noite. Aviva, ó Senhor, a tua obra. A palavra aviva vem da terceira pessoa do singular, que no verbo quer dizer avivar. A palavra avivar quer dizer tornar a dar vida para quem está vivo. Quando um cristão peca e permanece na prática do pecado, no mundo espiritual essa pessoa está vivenciando uma vida precária. Porque de fato você pode perder tudo aqui na terra, mas você não pode perder a presença de Deus. Tem muitos aí que têm trocado a presença de Deus por coisas passageiras, pelo pecado, pela noite, pelo aquilo que o mundo está nos proporcionando. Mas aquele que permanece na palavra, aquele que permanece na palavra, ele fala como Abacuque disse: eu ouvi a tua palavra e temi. Eu estou ouvindo a tua palavra e estou obedecendo a tua palavra. E uma vez que nós estivermos debaixo da palavra, a onipotente mão de Deus vai estar sobre a nossa vida. O Espírito de Deus, Ele traz minha graça de falar acerca de uma mulher essa que Lucas, o doutor, o médico, ele vai escrever no capítulo de número 15 do seu livro, a partir do versículo de número 8. Lucas escreve a respeito de uma mulher que ela tem 10 dracmas. Pastor, o que é dracma? Era uma moeda de prata lá da Grécia. Era uma moeda que para muitos não tinha significado, mas para quem não tinha e tinha uma dracma, já era alguma coisa de valor. Você lembra daquela viúva que estava de frente ao gasofilaço em Jerusalém? Ela não tinha 10 dracmas, só tinha 2 moedas. Mas aquelas 2 moedas eram tudo que ela tinha. Ela coloca no altar e ela chama a presença de Jesus. Então Lucas vai dizer que uma mulher, ela tinha 10 dracmas, 10 moedas de prata. E qual era o valor desta moeda? Uma só moeda era equivalente a um dia de trabalho. Então, se você trabalhasse, um dia ganhava uma dracma. A mulher, ela tem 10 dracmas e ela está dentro da sua casa. De repente ela passa
a olhar para a dracma e ela percebe, ela faz a sua contagem e ela observa que está faltando uma dracma. Isso daqui é caráter espiritual. Ela percebe que está faltando uma dracma, só tem 9, mas ela tinha 10. E por que só tem 9? É porque ela sentiu falta e ela percebeu que ela tinha perdido a sua dracma dentro de casa. E o que foi que essa mulher fez? Ela pegou uma vassoura, ela pegou azeite. Pastor, por que azeite? Para acender a lamparina. Por que vassoura? Para limpar a casa. Vassoura na Bíblia está falando de limpeza. Limpeza na Bíblia está falando da palavra. Não entendi, pastor. Nesta noite temos aqui vassoura de Deus, que é palavra, e temos lamparina, que é símbolo do Espírito Santo de Deus. Enquanto tiver palavra e o Espírito de Deus entre nós, Ele vai agir, Ele vai trabalhar entre nós nesta noite. Vai. Quem está comigo nesta mensagem, adoremos-lo a Jesus de Nazaré. Ela começa a varrer a casa e ela começa a procurar o que? A dracma perdida. Eu já estou partindo para a finalização. Se você percebeu que a chama do Espírito de Deus está saindo da tua vida, hoje é noite de buscar a Ele verdadeiramente. Se você percebeu que você está vazio de Deus, hoje é noite de pegar lamparina, vassoura, varrer a tua casa no mundo espiritual, tirar toda hipocrisia, todo pecado, toda sujeira e dizer: Jesus, eu quero de volta aquilo que era meu, eu quero de volta a chama do teu Espírito. Na camandura e me dava séria, a presença dele está aqui. Na caia no ravasséria e a camanturra lavachúria, a presença dele está aqui. Existe azeite em nosso meio, existe palavra em nosso meio. A presença dele está agindo entre nós aqui nesta noite. Isso mesmo, vá adorando a Deus. A presença dele está aqui. Davi disse: para onde eu fugirei da tua face? Se eu for até os grandes mares, o Senhor vai estar. Se eu subir aos céus, o Senhor também vai estar. Se eu descer nas mais profundezas do abismo, a tua presença vai estar. Não fuja do teu chamado, não fuja da tua vocação. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto ele está perto. Deus está perto da sua igreja por enquanto, porque vai chegar uma hora que ele vai nos arrebatar. Vai, muitos vão correr para um lado e para o outro, mas já foi muito tarde. A igreja de Cristo está com ele na Nova Jerusalém. Graças a Deus. A mulher pega 2 objetos, vassoura e azeite, acende a lamparina, vai à casa e começa a procurar uma das dracmas. E o que me chama a atenção é que Lucas vai dizer que ela perdeu a sua dracma. Não foi na igreja, não foi no trabalho, não foi na rua,
mas ela perdeu dentro da sua própria casa. Vai aí um ponto de interrogação. Como está a tua casa? Pastor, não entendi. Casa na Bíblia fala de 3 tópicos, mas vamos falar de 2 tópicos. Salomão disse que se Deus não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que o edificam. Quem é luz dentro da igreja, é luz na rua, no trabalho e dentro de casa. Se você adora a Deus, louvores aqui, mas que quando você está dentro da tua casa, você gosta de ouvir aquele forró chamado a rocha. Se você ainda está pegado nas coisas do mundo, que é isso? É dracma que está sendo perdida dentro da tua casa. Se você glorifica a Deus aqui, mas dentro da sua casa você fala palavrão, você fala mal dos outros, que é isso? É dracma perdida. Mas hoje é noite de conserto, hoje é noite de limparmos a nossa casa na presença de Jesus de Nazaré. Deus, Ele é santo. Ele requer do seu povo santidade. O que é santo? Separado. A tua casa é o teu altar. Daqui a pouco o culto vai acabar, as portas vão se fechar, e o culto continua dentro da sua casa. Eu venho de uma geração que antes da refeição as famílias se ajuntavam na mesa, e antes da refeição fazia o que? Dava as mãos e dava graça a Deus pelo pão que Deus estava dando. E hoje o pai senta na sala, a mãe vai para dentro do quarto, o filho vai não sei para onde. O que é isso? Falta de unidade. A família é o maior patrimônio que Deus fizera aqui na terra. A família tem que estar junta, unida, em oração, súplica e gratidão a Deus. Aleluia! Existia na minha geração, que hoje está raridade, culto doméstico. E quem era o culto doméstico? O marido, a esposa, os filhos, quem fosse da família. O que se fazia? Dava-se as mãos, cantava louvores a Deus, orava dentro de casa e buscava a graça de Deus. E hoje em dia muitos estão glorificando a Deus aqui, mas que quando chega dentro da sua casa é uma murmuração, é uma contenda, é uma briga. O que é isso? Dracma perdida dentro de casa. Não tem como Deus trazer avivamento se o avivamento não começarmos de nós. Aquele que tem a chama do Espírito dentro da sua alma, ele tem a sua vida transformada pelo poder do Evangelho de Cristo. Você vai encontrar, como eu já encontrei, pessoas que verbalizam assim, pessoas que dizem assim: o Evangelho está uma bagunça. Por quê? Por causa dos escândalos. Isso mesmo, por causa dos escândalos. Muitos falam assim: para mim ser cristão igual fulano, eu não serei. Mas de fato o Evangelho,
A palavra de Cristo nunca foi escândalo. O Evangelho nunca foi uma vergonha. E o que é o Evangelho? O apóstolo Paulo diz: o Evangelho é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. O Evangelho é poder de Deus. E o que é escândalo? Escândalo são homens que já não temem mais o Evangelho e vivem na prática pecaminosa. Uma hora a casa vai cair, o pecado será descoberto, mas o Evangelho é poder e salvação de Deus aqui na terra. A mulher acende a sua candeia, varre a casa e procura a dracma perdida. Lucas fala que ela encontra a dracma perdida, que quando ela encontrou, ela chamou os seus vizinhos e disse-lhe assim: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma que estava perdida. Eu já estou a encerrar a minha humilde participação. A dracma perdida, eu já falei que era uma moeda de prata da Grécia, mas também se resume no caráter espiritual. Cada um de nós aqui sabemos como estamos diante do nosso Pai. Cada um de nós aqui sabemos como estamos diante de Deus. E se você percebe, se você sabe que você está longe do Pai, pastor, eu já sou cristão, eu já aceitei a Ele, sim, mas a chama do Espírito já não queima mais na tua alma. Aquele pecadinho que para você não é nada, mas para Deus é muita coisa. Deus está dizendo: passa a vassoura, tira ele da tua casa. Aquele linguajar que você tem falado não tem agradado o Espírito Santo. Ele está dizendo: pare de falar e adore o meu nome. Nesta noite, a dracma, no caráter espiritual sobre a tua vida, está perdida. Mas se você buscar a ajuda do Espírito Santo, você vai varrer, vai encontrar, e vai sair daqui transformado e transformada pelo poder da palavra de Cristo Jesus. Eu encerro a minha humilde participação dizendo as palavras do profeta Abacuque: no meio dos anos a notifica, e na ira lembra da tua misericórdia. Porque ele fala ira, porque a vontade de Deus era destruir todos aqueles que estavam debaixo da iniquidade. Mas o profeta dizia que a tua misericórdia venha sobre Judá, venha sobre os habitantes. Eu encerro a minha participação dizendo: busquemos ao Senhor enquanto há tempo, enquanto a misericórdia dele está sobre o alto da tua cabeça. Não espere a adversidade, não espere a doença, a dificuldade bater na sua porta para depois você buscar a Deus. Não espere, busque a Deus enquanto há tempo. Se encha do Espírito enquanto há tempo. Tenha sede de Deus enquanto há tempo. Agora eu encerro. Quando eu fiquei 7 dias desenganado pela medicina dentro da UTI, a equipe médica disse para ele só um milagre: o meu corpo estava cheio de aparelhos,
em cima de uma maca. O meu maior desejo, a minha maior vontade, qual era? Era de estar na igreja, era de estar entre os irmãos adorando a Deus. A minha maior vontade era de dobrar os meus joelhos e orar a Deus, mas eu não podia me mexer. O meu maior desejo era de ler a Bíblia e preparar sermões para pregar, mas eu não poderia me mexer. E Deus naquele momento me visita e disse: meu filho, não perca tempo, não perca oportunidade, continue buscando a minha presença. Eu vou tirar você deste leito para você aprender que eu sou santo. A minha presença está sobre a minha igreja, portanto não desista, continue buscando e permaneça debaixo da minha presença. Se Jesus não arrebatar a sua igreja, a igreja de Cristo vai continuar. Mas eu digo para vós outros: tenha sede de Deus, tenha sede de Deus, tenha sede da palavra de Deus, tenha sede das coisas de Deus. Tudo aqui na terra é passageiro, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, esses permanecem para sempre. Eu não sei se você tem hábito de louvar a Deus com as palmas. Se você tem, faça isso. Aleluia! Gostou? Deixe seu like.